Já falamos no início do Bate-Pronto de hoje, mas a gente volta agora ao vivo ao aeroporto do Bacaxiri, conversar com o nosso repórter Alexandre Senechal, que acompanhou de perto a chegada aí do novo reforço do Verdão. Ale. E fazendo vídeo selfie sem as mãos, viu? Mariana Becker tá segurando a câmera pra mim aqui, pra gente fazer essa participação. Falei no intervalo, né? Não. Quem tava aqui com a gente no YouTube no intervalo, ouviu, né? Eu falando que ia fazer um vídeo selfie. A Mari, gentilmente, aqui tá fazendo a câmera pra mim agora, pra essa participação. Teve a chegada do Slimani e eu vou já pedir pro Tarcísio pra gente ouvir, antes do desembarque do jogador argelino, a gente ouviu alguns torcedores e a expectativa, e a gente vai falar sobre isso, é de que ele chegue e resolva o problema. Até muitos falaram pra resolver o nosso problema, que ele possa fazer um gol por jogo aí. Vamos ouvir então as palavras do Isla Slimani, as palavras dos torcedores antes da chegada do Slimani. Eu acredito que no setor do ataque muda, né? Talvez ali com o Marcelino jogando mais de meia vai ajudar ele. Se fizer um golzinho por jogo ali, com certeza muda, né, o patamar. Tomara. Estamos na torcida aí para que ele tenha muito sucesso com a camisa do Curitiba, faça muitos gols e tire o time dessa situação incômoda aí. Porque agora o Curitiba vai subir de patamar com essa contratação e com certeza vai ser muito feliz com a camisa do Curitiba. Vai ter que resolver sozinho, né? Essa é a expectativa. Que salve a gente o máximo que der, né? Um gol por jogo tá bom, acho. A gente espera que chegue para resolver, né? A situação nossa ela é delicada hoje, né? E o que está faltando hoje é gol. O time tem criado oportunidades, tem perdido algumas oportunidades, e se você tem um homem gol referência, ele é rápido, normalmente ele bate de primeira, não é aquele que dá mais um toquinho, ele chega finalizando. Eu acredito que talvez aí com ele, encaixando certinho, aí a gente consegue escapar ainda dessa situação incômoda que nós estamos. O Slimani é um ótimo jogador, um cara que jogou Copa do Mundo, ganhou Copa Africana, jogou Premier League. Então eu acho que ele é um cara que pode ajudar a resolver. O que a gente não consegue fazer hoje é gol. E isso é a especialidade dele. Então eu acho que pode ajudar sim a salvar. Aí então, né, você ouve os torcedores falando, né, tem que resolver. É uma máxima de todos eles falando que o Slimani precisa resolver. A gente, para quem está no YouTube, está acompanhando as imagens da chegada dele como jogador do Coritiba. A gente teve ali um trechinho em que ele conseguiu falar para Mari Becker ali no Rick Sport Clube. O áudio acabou ficando um pouco baixo, a gente não vai colocar aqui no programa, porque tem muito barulho em volta, né? Então não dá pra gente ter uma clareza ali do que ele falou ali pelo áudio, mas ele disse que está muito feliz em vestir a camisa do Coritiba e chega com uma expectativa enorme. O torcedor falando, um gol por jogo tá bom. Imagina, um gol por jogo, tem 18 jogos, o Slimani não vai jogar os 18, né? Provavelmente contra o São Paulo no outro final de semana, 2 jogos fora agora do Curitiba, contra o Fortaleza neste domingo, e aí no domingo seguinte contra o São Paulo no Morumbi. O Slimani, a expectativa é que ele jogue contra o São Paulo. Contra o Fortaleza ele tá fora, e aí entra um pouquinho do que eu tava falando no intervalo. O Slimani, ele chega numa condição física boa, mas tá sem ritmo de jogo, tá fora de ritmo para jogar futebol, e aí ele vai se preparar com o Curitiba nesse final dessa semana e no início da outra, para estar à disposição do Thiago Kozlowski contra o São Paulo. O Thiago Kozlowski falou sobre o Slimani, né, na coletiva de imprensa no jogo após a derrota do Coritiba contra o Flamengo, e disse que ele tem problemas maiores, né, que o problema é tirar o Coritiba dessa situação, que claro, o Slimani vai ajudar muito, mas, como disse um ouvinte nosso na nossa live que a gente fez no Rick Sport Clube hoje, uma andorinha não faz verão. Falou, legal a chegada do Slimani, mas o Andorinha não faz verão. Ele vem para ser uma peça que faltava no comando de ataque, um centroavante que faz muito bem a parede, consegue fazer um bom pivô, tem muita presença de área, um cara bom no jogo aéreo. O Slimani, aquele centroavante de um toque, o Dal que até comentou, o Lewandowski, né? Claro, não estou comparando o Slimani com o Lewandowski, mas o estilo de jogo, né? Atacante de um toque, atacante que precisa de poucas oportunidades para conseguir balançar as redes. O Slimani vem ao Coritiba para ser essa peça que falta, vários reforços contratados já nesse meio de ano. Seba Gomes tem jogado, o Fran Sérgio foi titular no último jogo, e o Slimani, esse com certeza, vem para vestir a camisa. Eu até fui corrigido por um colega meu, o Rogério Scarione, que até trabalhou com a gente. O Reinaldo tá com a camisa 4 e o Maurício com a camisa 5. O Slimani deve pegar a 13 sim do Kusevich, mas o zagueiro chileno não vai poder ele dar nem a 4 nem a 5, porque esses números já estão ocupados no elenco do Coritiba. Reinaldo, que ficou no banco de reservas contra o Flamengo, é o número 4, e o Maurício Antônio, que chegou, outro reforço que chegou no meio na janela de meio de ano,
está com a camisa 5. Então, se o Kusevich ceder a 13 para o Slimani vai ter que usar outro número. A 55 tá vaga, a camisa que ele usou no seu começo, na sua história pelo Coritiba, quando ele chegou já na reta final da primeira fase do Campeonato Paranaense. Então, a festa foi muito bonita. Quem está no YouTube confere várias imagens, cerca de 500 torcedores aqui presentes no aeroporto. Ele ficou ali em torno de 10 minutos por ali atendendo os torcedores. Não teve ali a janela de imprensa que a gente esperava, não seria bem uma janela, mas ele deixaria um recado aos microfones. Não foi possível fazer porque os torcedores acabaram invadindo esse setor ali onde estavam os repórteres, né? A festa foi muito grande e o calor humano recebeu, e muito bem, o Slimani. Ele sabe que ele é um cara que será muito bem quisto pela torcida do Coritiba, já tem as suas próprias musiquinhas. Essa aqui foi a cobertura da chegada do Slimani no Coritiba, novo centroavante do Verdão, reforço internacional. O Coritiba buscando escapar do rebaixamento agora, um grande camisa 9, se não no número, mas na função. Um grande centroavante chega a Coritiba, chega ao Coritiba para tentar ajudar o Coxa a se livrar do rebaixamento no Brasileirão de 2023. Valeu, Alexandre Senechal. Daqui a pouquinho ele volta pra gente falar um pouco mais do time. Tem muita gente participando aqui do nosso Bate Pronto Curitiba de hoje. O Guilherme Dantas dizendo, agora o homem chegou. Com a gente também o João Vitor Alves, dizendo que contra o São Paulo o Slimani já tem que entrar no intervalo ou no segundo tempo. E aí, a gente tem aqui a pergunta do Luca Bueno, perguntando pra você, Dalk, se você acredita que o Slimani, como referência, pode ajudar na recuperação do Pinho no Coxa como segundo atacante. Acho bem difícil os dois Essa jogarem respirada a juntos. fundo entregou, né? É que eu acho muito difícil existir um esquema para que os dois joguem juntos. E ele ainda complementa, ou você acha que o Pinho já é dado como baixa mesmo? Eu não acho que é dado como baixa. Eu acho o Pinho muito melhor que o Diogo Oliveira e que o Edu. Muito melhor. Tecnicamente, principalmente, né? Só que o Pinho vive um momento horrível, né? E daí, quando se tem um momento ruim e o cara ainda, além de tudo, ele vive com a desconfiança do torcedor e até mesmo dos próprios jogadores, contribui tudo para que ele não consiga se recuperar, né? Então, assim, eu acho que o Slimani, ele não vai ter quem dispute posição com o Slimani. Não tem o que fazer. Seria só vai jogar outro se o Slimani estiver suspenso ou machucado. Só. E ali no ataque, aí, claro, acho que o Pinho não se encaixaria, né? Dentro de um esquema como com ponta o não vai Slimani. encaixar, não acho legal. Como segundo atacante, falta espaço num time pra colocar um segundo atacante na forma como o futebol é jogado hoje em dia. Desculpa, TT, vocês acham que o Coxa vai manter 4 centroavantes no elenco até o final da temporada? Será que alguém não pode dançar nessa? Alguém não passa no RH? É que trouxe 3 nessa janela. O Edu, o Diogo Oliveira... Mas é que o Diogo é ponta, né? Aí que tá o grande ponto. É que o Diogo jogou como centroavante nessa necessidade. Não, mas aqui o Garcês não tava na história. O Contra Diogo, o Edu, o Pinho e Slimani. São quatro que, no caso, jogam como centroavante. Só que o Diogo Oliveira, ele foi contratado como ponta. Também, né? Não, mas é ponta também. O Diogo foi contratado como ponta. Então ele acho que vai acabar começando a entrar nessa função, né? Eu acho que vai manter a estrutura, já falei sobre Moreno isso. E o Robson, Moreno e Slimani, com os 3 jogadores de meio de campo ali, que na minha opinião seria Andrei, Bruno Gomes e Seba Gomes. Pra mim seria isso, né? Ou então Bruno Gomes de primeiro volante e o Bianchi jogando com o Seba Gomes na linha dos médios ali. Pra mim seria essa formação ideal de meio pro ataque do Coritiba. Não recuaria o Marcelino Moreno de novo pro meio, porque eu acho que o Coritiba precisa de ganhar esse meio de campo, precisa de uma força de marcação maior, e essa estrutura com os médios tem funcionado. Sim. O Seba Gomes apareceu, deu assistência. O Bruno Gomes é um cara que já fez gol, que já apareceu muito para participar. Bem, o Bianchi também já deu assistência. Então, assim, eu acho que eu manteria essa estrutura que o Coritiba tem jogado, com o Moreno pela esquerda, criando esse mecanismo que ele faz para ir pro meio para atacar, né? Eu acho que vai ser bem servido. Acho que ficaria bem servido ali o lado esquerdo com o Moreno, alimentando o Slimani, né? Porque ele vai precisar desses caras de criação, como o Moreno, o próprio Robson, que tem bastante força física, corre bastante, né? Só que o Slimani é o cara que não vai perder nunca aquele gol, por exemplo, que o Robson perdeu contra o Corinthians, o gol que o Edu, os 2 gols que o Edu perdeu contra o Flamengo. Eu acho que até tira um pouco essa responsabilidade do Robson ter que resolver o tempo inteiro, né? Tira, vai dar uma aliviada no peso do Robson. Ele faz aquilo que ele é melhor, né? Que é aquele cara aguerrido, que corre, que busca, que disputa a bola, e aí deixa pro
pro cara que no caso é o Slimani, que é mais técnico e tem mais capacidade de conseguir fazer o Curitiba ser mais eficiente lá na frente. O ouvinte disse que gostaria de ver o Pinho e o Slimani juntos. Até seria uma questão, os 3 de meio campo que você falou, e recuar o Marcelino Moreno. Mas eu acho que isso seria só numa circunstância de jogo. Por exemplo, o Coritiba precisando de homem de área, colocar o Pinho, colocar o Edu para jogar junto com o Slimani. E daí recuar o Marcelino Moreno com os médios apoiando. Em questão de situação de jogo, situacional, vai acontecer. Vai acontecer do Slimani jogar junto com o Edu, com o Diogo como mais fechando pro meio, o próprio Pinho mesmo. Vai acontecer. Só que desde o início do jogo eu não consigo encontrar um mecanismo tão bom assim que vá fazer funcionar. Eu acho que o mais importante agora é o Curitiba encontrar um padrão, né? Porque ele tem mudado muitos jogadores lá na frente, por necessidade, por desfalque, enfim, né? O Edu sem condições físicas ideais. Enfim, então eu acho que o momento agora é de realmente encontrar esse time titular que não varie tanto de um jogo pro outro, porque isso também traz confiança pro time, né? Você encontrar ali um time, uma formação mais organizada, né? Que todo mundo tenha um pouco mais de entrosamento para jogar e não passe tantas dificuldades assim, porque eu acho que essas variações também vêm prejudicando o Curitiba para conseguir ter uma boa sequência. Galera participando por aqui, o Roberto Chuca dizendo que o Slimani vai mudar o patamar do ataque, mas o Thiago Kozlowski vai ter que resolver as partes da zaga coxa branca, os problemas, as panes, ele fala aqui, da zaga coxa branca. Eu acho que pra mim é o principal ponto. O Curitiba tem conseguido fazer gols em todos os jogos. Desde que o Thiago Kozlowski chegou, o único jogo que o Coxa não fez gol foi o 0x0 contra o Cruzeiro. Mas também tá conseguindo perder o caminhão. Que foi um resultado positivo. Mas esse é o ponto que me faz achar que o Slimani vai dar certo. Porque o Curitiba tem criado para fazer gols e muitas vezes por falta de qualidade, falta de competência. Teve também a derrota para o Bragantino por 1x0, Dalk. É verdade, Ale, obrigado. Foram dois jogos. Obrigado. Que fez um gol, inclusive, anulado. Do Marcelino Moreno. A falta de competência, como o próprio Thiago Kozlowski falou na última coletiva, faz com que o Coritiba não esteja conseguindo ter bons resultados. E eu acho que o Slimani vai chegar nesse ponto para ajudar nisso, para fazer os gols necessários. 12:49. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais do Verdão. Daqui a pouquinho o Alê tá de volta pra gente falar daí agora da parte tática, de time e etc e tal. Vamos voltar a conversar.